E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível você criar a partir de croquis utilizando a perspectiva de um ponto de fuga. Eu acho que o grande intuito de aprender a desenhar é você conseguir expressar suas ideias e você conseguir criar a partir do desenho, te dar um parâmetro para você ir testando e experimentando suas ideias. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso utilizando a perspectiva com um ponto de fuga para cenas externas. Então eu vou mostrar como que dá pra gente brincar com a volumetria utilizando adição e subtração com a perspectiva de um ponto de fuga. Então vamos lá, gente. Bom, então para começar eu vou desenhar minha linha do horizonte, como sempre. E com a perspectiva de um ponto, ela tem uma face em 2D, eu vou aproveitar essa face 2D e vou criar ela primeiro do que tudo, tá? Geralmente, quando eu não tenho uma ideia formada na minha cabeça do que eu quero ainda com a construção, é lógico, né, gente? Se você tá fazendo um projeto de verdade de arquitetura, você vai ter lá o tamanho do seu terreno, se a sua obra tem que ser mais linear, ou se ela tem que ser mais horizontalizada. Então, tudo isso já vai estar na sua cabeça, então você vai ter uma noção na hora de você começar a criar a partir da sua volumetria, e isso vai ser traduzido no seu desenho, claro, tá? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como que essa técnica ela funciona para você ir experimentando ideias de volumetria. Então, a primeira coisa que eu faço é desenhar alguma forma que corresponda a essas questões que eu falei para vocês. E como tem essa face que ela é 2D, eu gosto de brincar com essa ideia. Então, por exemplo, eu vou desenhar em 2D mesmo vários recortes, né, dessa forma. Então, eu vou deixar aqui marcado esses recortes aqui em vista mesmo, e depois eu vou marcar o meu ponto de fuga, e alguns eu vou deixar eles saindo para fora, como se a gente estivesse criando uma adição, né? Então aqui a gente já lembra do Xing, o pai do desenho, que ele brinca muito com essa questão de adição e subtração para criar arquitetura. E o livro dele fala bastante sobre isso, inclusive esse princípio aplicado em obras clássicas. Então a gente sempre voltando pro Xing aí, nos desenhos que a gente faz, principalmente de criação, né? Tá, gente? Então, vocês vão acertando, como a gente tá fazendo a mão livre, né? Então, ele fica mais ou menos nesse esquema. Nem tudo bate milimetricamente, porque a gente não tá fazendo com régua. Mas aí você vai acertando, você vai vendo o feeling, vai juntando os cantinhos, tá? Que dá tudo certo. Então, eu joguei essa volumetria aqui pra fora, então expandi ela, a gente utilizou o princípio de adição. E nessa aqui eu já quero utilizar o princípio de subtração. Então, eu vou jogar aqui e eu vou criar uma subtração, ó. Então, como se ela estivesse entrando aqui na minha forma. Então, percebe? Aqui eu joguei pra dentro a minha forma e aqui eu joguei pra fora. Aqui eu vou jogar pra fora também, ó. Então, eu vou passar nessas intersecções pra conseguir jogar a minha forma pra fora. E percebam que eu crio essa mesma forma depois. Eu posso criar ela tanto pra fora aqui, ó, em 2D, pra criar essa volumetria saindo, quanto eu posso criar ela lá no fundo pra subtrair, tá? Espero que não tenha ficado confuso pra vocês. Mas aqui eu posso fazer, ó, uma caixa saindo e, por exemplo, fazer um revestimento aqui. Então, fazer ela sólida mesmo. Já aqui em cima, olha que legal, gente, como isso ajuda mesmo. Porque aqui eu já tenho a minha marcação interna. Então, por exemplo, eu posso fazer a espessura aqui de uma caixa saindo. E eu posso marcar apenas um peitoril aqui, por exemplo, se é uma sacada. E aí já fica aparecendo aqui essa parte interna do meu edifício, que fica mais uma subtração. Então, aqui eu usei uma subtração com adição, tá? E aqui a gente pode desenhar, por exemplo, as portas, ó, como se aqui tivesse uma entrada. Eu sempre gosto de escurecer bem essa parte de cima, tá? O peso gráfico ajuda bastante também a gente a entender o desenho. Então, aqui é uma entrada e aqui, por exemplo, poderia ter revestimento. Aqui a gente poderia trabalhar um vidro nessa forma aqui, que sobrou. Enfim, a gente vai experimentando coisas para ver o que dá certo, né?
Então, a gente vai vendo aqui, utilizando o princípio da adição e subtração e usando só um pontinho de fuga. Então, a gente partiu ali de uma forma 2D e depois a gente foi brincando com essa forma, expandindo, né, as marcações que a gente fez na vista. Então, a gente pode vir, colocar um pouquinho de peso gráfico. Aí, óbvio, você pode colocar textura, daí você pode começar a colocar suas calungas também, a gente desenhar pessoinhas para ter uma noção de escala melhor. A gente pode desenhar vegetações também. Então, a gente pode complementar esse desenho aqui no geral, utilizando caneta, peso gráfico, pode vir com marcadores. Então, você pode testar o tanto que você quiser, colocando elementos da paisagem também e outros elementos que possam colaborar com essa volumetria. Mas basicamente são esses princípios que eu utilizo quando eu estou fazendo criação a partir de desenho, utilizando a perspectiva como ponto para fazer fachadas. Então esse é o método mais fácil que tem, você utilizar a vista e você expandir ela ou você subtrair elementos dela. E é muito legal porque você consegue ir brincando com a forma, como eu já falei pra vocês. E sempre importante, né, manter a proporção, então coloque uma calunguinha ali pra ver se o teu bichinho tá cabendo aí nos pés direitos, tá? Pra depois não ficar desproporcional e ficar uma sensação esquisita quando a gente olha pro desenho. Ou ficar inviável também, né, gente, que isso pode acontecer. Bom, gente, então é isso. Hoje é um vídeo rapidinho pra ensinar vocês essa técnica. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.